Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série TEC. Título de especialista em cardiologia. Para você, médico cardiologista que pretende realizar a prova de obtenção de título de especialista. No vídeo de hoje a gente vai ver a questão 1 do bloco 1 da prova do TEC de 2020. E o assunto é indicações de CDI de terapia de ressincronização cardíaca. Esse assunto cai todo santo ano na prova do TEC e você não pode errar uma questão como essa, porque eu vou te mostrar de onde que eles tiram, questões envolvendo CDI e terapia de ressincronização cardíaca. Se você já gostou desse assunto, então já peço que você já deixe o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e acione o sino das notificações para você ser avisado todas as vezes que a gente coloca aqui um vídeo no canal do CardioSite, tá? Então a questão número 1 da prova do TEC de 2020, do bloco 1, tem esse enunciado. Em relação ao manejo de pacientes portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, é correto afirmar. Muito bem, então, numa questão enunciado curto, ele quer aí a alternativa correta. E aí, se você olhar aí todas as alternativas, todas elas envolvem indicação de quê? De resync, de terapia de ressincronização cardíaca e também de CDI, tá? CDI. E de onde que os caras tiram questões como essa? Eles tiram aí, da Diretriz Brasileira de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis, tá? Infelizmente, essa diretriz ela é de 2007, ela não tem aí, não foi feita nenhuma atualização dessa diretriz, mas a gente tem como complementar através do livro-texto, o livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Mas os caras tiram as questões aí, dessa diretriz, tá? E todo ano cai questão aí envolvendo, indicação de CDI e de resync, tá certo? Muito bem. Então, na página 223 e 224, a gente tem aí, as indicações de CDI na prevenção primária e também as indicações de CDI na prevenção secundária. Então eu vou pegar aí essas indicações e vou colocar aqui no slide ampliado para você ver, tá? Então vamos lá, Indicações, recomendações de implante de CDI na prevenção primária, de morte súbita cardíaca em pacientes com cardiopatia estrutural. Paciente com cardiopatia estrutural é aquele paciente que tem o quê? Fração de ejeção reduzida, tá? Então vamos lá, Classe 1 de indicação. São os pacientes sobreviventes de AM há pelo menos 40 dias ou com cardiopatia isquêmica crônica, sob tratamento farmacológico ótimo, sem isquemia miocárdica passível de tratamento por revascularização cirúrgica ou percutânea e expectativa de vida de pelo menos um ano com, aí vem lá, com. A gente tem fração de ejeção menor que 35%, classe funcional 2 ou 3, ou ainda, naqueles pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 30%, aí pode ser classe 1, 2 ou 3, tá? E outra indicação nos pacientes com cardiopatia isquêmica, fração de ejeção menor ou igual a 40%, naqueles pacientes que tiveram taquicardia ventricular não sustentada de forma espontânea, ou ainda taquicardia ventricular sustentada indutível, ao estudo eletrofisiológico, tá? Então essas indicações classe 1. Classe 2A, paciente com cardiomiopatia dilatada não isquêmica, classe funcional 2 e 3, com fração de ejeção menor ou igual a 35% e expectativa de vida de pelo menos um ano, tá? Outra que é classe 2A, paciente com cardiopatia isquêmica ou não isquêmica, classe funcional 3 ou 4, com fração de ejeção menor ou igual a 35%, com QRS maior ou igual a 120 milissegundos, para os quais tenha sido indicada a terapia de ressincronização cardíaca, expectativa de vida de pelo menos um ano, tá? E classe 3, ou seja, não tem indicação, pacientes com cardiopatia passível de correção cirúrgica ou percutânea, tá? Ou ainda paciente com cardiopatia isquêmica, com fração de ejeção maior ou igual a 35%, tá? Então, essas são as indicações aí, do implante de
cardiodesfibrilador implantável, né, de CDI. Então a gente tem classe 1, classe 2A e classe 3, tá? Muito bem. Na prevenção secundária, a gente tem classe 1, aquela foi a prevenção primária, tá? Classe 1, para prevenção secundária, parada cardíaca por TV e FV de causa não reversível, com fração de ejeção de 35%, expectativa de vida de pelo menos 1 ano, tá? Ou ainda, classe 1 também, taquicardia ventricular sustentada espontânea, com comprometimento hemodinâmico ou síncope, de causa não reversível, com fração de ejeção menor ou igual a 35%, expectativa de vida de pelo menos 1 ano, tá? Então, os dois aqui, classe 1. Classe 2A, sobreviventes de parada cardíaca por taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular de causa de causa não reversível, com fração de ejeção maior ou igual a 35%, expectativa de vida de pelo menos 1 ano. Perceba que essa indicação 2A aqui é muito parecida com essa aqui. A diferença é que aqui a gente tem fração de ejeção de menor ou igual a 35% e aqui fração de ejeção maior ou igual a 35%, tá? Outra indicação 2A, paciente com taquicardia ventricular sustentada espontânea de causa não reversível, com fração de ejeção igual, maior ou igual a 35%, refratária a outras terapêuticas e expectativa de vida de pelo menos 1 ano, tá? Outra indicação 2A, pacientes com síncope de origem determinada com indução de taquicardia ventricular sustentada hemodinamicamente instável, expectativa de vida de pelo menos 1 ano. E classe 3, que não está indicada, é naquele paciente com taquicardia ventricular incessante. Claro, o paciente tem taquicardia ventricular incessante, não tem como botar um CDI, porque esse paciente vai receber choque 24 horas por dia, tá? Então por isso que é classe 3. Primeiro resolve aí essa ataque ventricular incessante, depois avalia se ele tem ou não indicação aí de usar um CDI, tá? Mas perceba aí que em todas as alternativas, perceba que eles falam expectativa de vida de pelo menos 1 ano, né? Então eles não querem aqueles pacientes com doença terminal, tá? Para fazer, não tem indicação aí de fazer implante CDI em pacientes com doença terminal, ok? Muito bem, então vamos para as alternativas, Vamos começar de baixo para cima, Vamos ver primeiro a letra E. Letra E, pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, sintomática, com fração de ejeção menor que 35% e doença neoplásica avançada e metastática. Podem se beneficiar da terapia do CDI. Eu acabei de falar, que os pacientes que não têm aí uma sobrevida de pelo menos 1 ano, não tem indicação de fazer CDI. Tá aí, paciente com cardiomiopatia dilatada, não isquêmica, classe funcional 2 e 3, com fração de ejeção menor ou igual a 35%, expectativa de vida de pelo menos 1 ano, Então esse paciente aí com uma neoplasia metastática não tem indicação de implante de CDI. Então a letra E está errada. Letra D. No contexto de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, sintomática e tempestade elétrica, o CDI deve ser implantado de imediato a fim de melhorar a sobrevida. Eu também falei, aquele paciente que tem TV, o quê? Incessante, não tem indicação de implante CDI, senão você vai fazer esse paciente tomar choque 24 horas por dia, tá? Então a letra D também o quê? Também está errada. Então a gente corta. Letra C. O cardioversor desfibrilador implantável, CDI, como profilaxia primária de morte súbita, está indicado na cardiopatia isquêmica e após 2 semanas de infarto agudo do miocárdio, com disfunção ventricular esquerda grave, ou seja, fração de ejeção de 35%, Aqui eles dizem, na alternativa bota 2 semanas. E o que diz a diretriz? Tá lá, sobrevivente de infarto a pelo menos o quê? 40 dias, tá? 40 dias. Então, a gente já o quê? Corta a letra C também. A letra C, está errada, não pode ser. Letra B. A terapia de ressincronização cardíaca está indicada para pacientes sintomáticos, classes funcionais 3 e 4, da New York Heart Association, com terapia farmacológica otimizada independente da duração do QRS. Bem, aí ele já está falando de ressincronização, Ressincronização tá aí, tá na página 229, tá? Então aí estão as indicações, de terapia de ressincronização cardíaca, tá?
Então a gente tem, né, classe 1, classe 2A, 2B e classe 3, tá? Eu vou ler aqui somente classe 1, né, para a gente ver quais são as indicações aí, classe 1 para a terapia de ressincronização cardíaca. Então tá aí, classe 1, tá aqui, ó, pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, tá? Insuficiência cardíaca classe 3 ou 4, apesar de tratamento farmacológico otimizado, com QRS maior que 150 milissegundos, tá? Então, outra condição que é classe 1 também. Paciente com fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, insuficiência cardíaca com classe 3 ou 4, apesar do tratamento farmacológico otimizado, com QRS entre 120 e 150 milissegundos, tá? Mas que tem o quê? Comprovação de dissincronismo por método de imagem, tá? Então a indicação classe 1 é aquele paciente que tem fração de ejeção menor ou igual a 35%, que esteja em ritmo sinusal, classe 3 ou 4, tá? E que tem um QRS aí maior que 150 milissegundos, ok? E também naqueles que têm um QRS entre 120 e 150, mas que nesse caso tenha um método de imagem comprovando aí de sincronismo, né? É muito utilizado aí o ecodoppler tecidual para ver a sincronização aí dos ventrículos, tá certo? Então essa é a classe 1, tá? Classe 1, tá aí? Então a gente tem a classe 2B e também temos a classe 3, tá? Mas vamos lá, vamos para a questão aqui. Não vamos ficar lendo não, depois você dá uma lida aí nas indicações de Resync, né, lá na diretriz, tá? Então vamos aqui para a questão, para o vídeo também não ficar muito longo. Né? Letra B, a terapia de ressincronização cardíaca está indicada para pacientes sintomáticos, classes 3 e 4, com terapia farmacológica otimizada independente da duração do QRS. Não, a gente viu que no caso classe 1, tá? É aquele paciente, né, que tem o QRS, o quê? Maior que 150 milissegundos, ok? Ou então aqueles pacientes que têm um QRS entre 120 e 150 milissegundos, mas que tenham um exame de imagem mostrando de sincronismo ventricular, tá? Seria classe 1. Então não é independente da duração do QRS, tá? E os que mais se beneficiam são os pacientes com bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo direito tem uma indicação lá na diretriz europeia, mas não é classe 1, tá? Então classe 1 é bloqueio do ramo esquerdo. Então a letra B está errada porque ele diz independente da duração do QRS, tá? Então não é, tá aqui classe 1, né? A gente tem aí o QRS maior que 150 milissegundos, ou se ele estiver entre 120 e 150 milissegundos, a gente tem que ter um exame de imagem para mostrar aí dissincronismo, tá certo? Então a letra B a gente corta, então o gabarito só pode ser a letra A, né? A terapia de ressincronização cardíaca está indicada para os pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida e com indicação de marca-passo por bloqueio atrioventricular avançado. Não é classe 1, né? Não é classe 1. Tá lá, é classe 2B, pacientes com indicação de marca-passo quando a estimulação ventricular é imprescindível, como é o caso aí do BAVT, desde que ele tenha fração de ejeção menor ou igual a 35%, insuficiência cardíaca classe 3 e 4, né? Então, a letra A, ela está correta e foi o gabarito da prova, né? E aí você deve estar dizendo, não, mas isso aí não cai todo ano, né? Esse tipo de questão aí, você tem que memorizar aí as indicações de CDI, de ressincronização, tem que memorizar, sabe por quê? Ó, TEC 2018, né? Prova A, questão 43, tá? Então o cara dá um enunciado enorme, né? Falando aí sobre ressincronização, mas eu vou destacar aqui o que ele quer. Olha o que ele quer. Assinale a alternativa correta acerca do paciente que apresenta maiores chances de responder à terapia de ressincronização cardíaca, tá? Então ele te dá um texto grande, você fica cansado de ler aquilo tudo, mas no final ele quer o quê? Né? Ele quer a alternativa correta em relação, né, ao paciente que vai ter aí o quê? Maiores chances de responder à terapia de ressincronização cardíaca, tá? Então
Então vamos lá, vamos ver aqui as alternativas dessa prova de 2018, né? Letra A, fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor ou igual a 35%, ritmo de fibrilação atrial, né? Para aí, ó, tá aqui. Ritmo tem que ser o quê? Sinusal, ritmo sinusal, tá? Então, classe 1 é aquele paciente que vai responder melhor. Quem é que vai responder melhor? Os pacientes que se enquadram em classe, né, de indicação 1, tá? Então, né, não, paciente com fibrilação atrial não é classe 1. Então, a gente corta a letra A. Letra B. Fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, ok? Classe funcional 2 e 3, tratamento clínico otimizado, morfologia de bloqueio de ramo direito. Não, quem responde melhor, né, é bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo. Então a letra B a gente também corta. Vamos ver a letra C. Fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, ok? Classe funcional 2, tratamento clínico otimizado, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, com duração do QRS maior ou igual a 150 milissegundos, né? O que que tá pegando aí? Tá pegando essa classe funcional, que a gente viu lá, classe 1 são os pacientes, né, que estão em classe funcional 3 e 4, tá certo? O resto tá tranquilo. Mas aí ficou na dúvida, né? Pula essa questão, vamos para a letra D. Letra D. Fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, internação atual por IC em classe funcional 4, tratamento clínico otimizado, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo e com duração do QRS maior, né, ou igual a 150 milissegundos. Né? A diferença em relação à letra C é que a letra D ela diz que o paciente tem o quê? Uma internação atual, né, em classe funcional 4. Mas aí você fala assim, pô, mas lá na diretriz ele fala classe funcional 3 e 4, tá certo? Mas aí ele fala internação atual. Claro que ninguém vai colocar um paciente em classe 4, né, deitado para fazer uma ressincronização. Se o paciente chega ao hospital em classe 4, né, você otimiza ainda mais, né, se for o caso, coloca droga inotrópica, otimiza ainda mais aí esse tratamento, né, clínico dele, ele está fazendo um tratamento clínico otimizado em casa, mas aí lá no hospital passa aí o diurético, né, oral para venoso, se for o caso aí, se ele tiver na perfusão, né, das extremidades, tecidual, coloca aí droga inotrópica, tira esse cara da classe funcional 4, passa ele para a classe 3 ou 2, e aí sim, né, ele já tolera decúbito, você bota ele deitado e aí faz a ressincronização, tá? Mas aí, né, fica na dúvida, esse negócio de internação em classe funcional 4, deixa o candidato na dúvida, beleza. A gente pula a letra D também, né? A gente tá na dúvida, pula. Vamos para a letra E. Fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, classe 2 e 3, né? Ou 3, tratamento clínico otimizado com duração do QRS maior ou igual a 150 milissegundos, independentemente do tipo de anormalidade da condução ventricular encontrada, desde que o ecocardiograma confirme a presença de dissincronia ventricular. Não, né? A gente sabe que quem responde melhor é o paciente com bloqueio de ramo esquerdo. Então não é independente da anormalidade de condução. Então a gente corta a letra E. Então a gente fica aí com a letra C e com a letra D. E aí, o que você responderia? Você colocaria a letra C ou você colocaria a letra D? Tá aí, ó, classe 1 que está na diretriz de 2007, né? Tá lá, paciente, né, com fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, insuficiência cardíaca, classe funcional 3 ou 4, apesar do tratamento otimizado e com QRS maior que 150 milissegundos, tá? Então ele diz aí, ó, classe 3 ou classe funcional 4, tá certo? Mas, né, eu disse que essa diretriz aí ela é de 2007 e tá aqui, ó, né, no livro texto, página 1412, né, do livro texto de cardiologia, né, da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? E tem ali, ó, indicações de terapia de ressincronização cardíaca. Eu vou ampliar aqui para a gente ler o que está no livro texto, tá? Então ele diz assim, ó, indicações de terapia de ressincronização cardíaca.
A diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicada em 2007, né, antiga, preconiza a terapia de ressincronização cardíaca para pacientes portadores de dissincronia que apresentem as seguintes condições: insuficiência cardíaca, classe funcional o quê? 3 ou 4, refratária ao tratamento medicamentoso otimizado e fração de ejeção menor ou igual a 35%. Esses rigorosos critérios necessitam de revisão, já que novas publicações demonstraram benefício em classes funcionais 1 e 2. Pô, foi para pegar o candidato. Né? O candidato estudou lá pela diretriz, ele lembrou que a classe funcional é 3 e 4, né? Então ele descartou aí a letra C, tá? E eu trouxe mais uma informação aqui, né? Essa aí é a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, tá? Eu tirei esse print aí da Sociedade Portuguesa, por isso que está aí em português de Portugal, né? Sociedade Portuguesa de Cardiologia, mas essa é a diretriz, né, da Sociedade Europeia de 2013, tá? E ó, classe 1, tá aqui, ó. BRE, né, bloqueio de ramo esquerdo, com duração do QRS maior que 150 milissegundos, né? Então é recomendada a terapia de ressincronização cardíaca em doentes com IC crônica e fração de ejeção que é menor ou igual a 35%, que permaneçam nas classes, ó, 2, 3 e 4 ambulatorial, né? Classes ambulatorial, ou seja, o paciente ele não pode estar internado. Agora eu quero saber qual é o paciente que está em classe 4 que fica em casa. Ninguém fica. O indivíduo ele tá sentado, ele está dispneico, ele deita, ele piora a dispneia. Classe 4 o cara vai para o hospital. E lá no hospital você, né, otimiza ainda mais esse tratamento, coloca drogas endovenosas para tirar ele da classe 4, colocar ele aí na classe 3, e se ele preencher os critérios aí, que tem bloqueio de ramo esquerdo, né, maior que 150 milissegundos de duração, então ele tem indicação de ressync. Então você coloca o ressincronizador depois que ele sai da classe funcional 4, tá? Mas então essa aí é a diretriz aí do ESC, a tendência, né, da Sociedade Brasileira é seguir o que está aí na diretriz do ESC, né, da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, o gabarito admitido pela banca tá aí, né, letra C, né, ritmo sinusal, classe funcional 2. Lá no livro texto ele disse que pode, né, o paciente está em classe funcional 1 e 2, inclusive, né, com tratamento clínico otimizado, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo com duração, né, de QRS maior ou igual a 150 milissegundos, né? A meu ver, ele poderia também admitir aí a letra D, né? A letra D tá lá na diretriz, mas acho que o que pegou aí foi internação atual por insuficiência cardíaca congestiva. Então, esse aí que por isso que eles, né, não aceitaram, provavelmente, né, houve recurso, mas eles não aceitaram, exatamente porque no livro texto tá lá, né, que tem indicação a classe funcional 2, tá? Então, o que eu recomendo? Como essa diretriz ela é muito antiga, de 2007, você lê a diretriz, tá? E complementa lá com o livro texto, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Essa é minha recomendação. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui da série Tech, título de especialista em cardiologia. Se você gostou desse vídeo, então não deixe de deixar o seu like aqui, inscreva-se no canal e não esqueça de acionar o sino das notificações para que o YouTube possa ajudar você, né, informando toda vez que a gente posta um vídeo aqui no canal do CardioSite. Espero que tenha gostado, forte abraço e até a próxima!